Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. Vamos começar o Pauta em Debate desta noite conversando com a consultora de marketing Natasha Bach sobre marketing de relacionamento. Natasha, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Natasha, falando sobre marketing, por que as empresas não pode parar de fazer marketing da empresa ou dos seus próprios negócios? Então, o marketing é a ferramenta que te traz clientes novos, dá visibilidade para a sua empresa, então ela mantém a sua empresa na lembrança, né, do consumidor, né, ou do cliente. Então, é melhor que eu faça uma constância de marketing do que pegar toda uma verba e jogar num mês só ou numa mídia só. Então, é melhor que eu faça esse trabalho gradativo, né, e com variedade de ações. Que aí eu consigo manter os clientes que eu tenho, trazer novos clientes, né, e me manter visível no mercado. E nesse momento de crise econômica, onde o custo está cada vez mais alto, muitas vezes a receita caindo, quais são as ferramentas de marketing que custa menos para que a empresa continue fazendo esse trabalho, mas não onere o seu custo? Até assim existe uma confusão entre marketing e propaganda, que as pessoas acham que o marketing é fazer propaganda. E a gente tem N ações que podem ser feitas com, por exemplo, o marketing de relacionamento através do cadastro. Então, eu faço um marketing, uma propaganda, seja rádio, TV, jornal, digital, eu faço uma propaganda e trago esse cliente para a minha empresa. A partir dali, eu posso fazer um cadastro e fazer um relacionamento com ele. Isso faz bastante diferença. Então, existe a pesquisa de que cada R$10 que você gasta para prospectar, eu gasto um para manter esse cliente dentro do meu cadastro de clientes e dentro da minha empresa. Então, o que falta? A gente estudar esse cadastro e fazer ações interativas com ele. Seja no mundo físico, seja por telefone, seja por digital. De alguma forma, eu preciso manter esse relacionamento com ele. Isso vai fazer ele ficar fiel e fazer a propaganda boca a boca, que ainda funciona muito bem. Ou seja, as empresas, muitas vezes, ela está focada em aumentar a sua venda, aumentar o seu faturamento, buscando novos clientes e acaba esquecendo daquele cliente que ela já conquistou. Exatamente. Nós tivemos um caso numa retífica que eu atendi, que ele não havia um cuidado, que é o mecânico que levava. E fizemos um trabalho de visitas, né, a esses mecânicos, mostrando alguns novos diferenciais da empresa. Então, melhoramos o atendimento interno, fizemos a visita, recuperamos 40% dos clientes que fazia muito tempo que não vinham. Porque outra empresa pode estar fazendo propaganda também. Então, você disputa no mercado. Só que quando eu trabalho um cliente fiel, pense assim, uma marca, um produto, uma empresa que você não deixaria de comprar, mesmo que viesse. É esse sentido, esse sentimento que você precisaria passar para o seu cliente. E eu consigo isso através do marketing de relacionamento. Você tocou num ponto muito importante, que às vezes a empresa acha que só ela que está no mercado. E ela trabalha como se não houvesse concorrente. Então, se ela está captando novos clientes, os seus concorrentes também estão captando outros novos clientes. E um está tirando o cliente do outro. E o marketing de relacionamento, ele consegue blindar, digamos assim, ele consegue proteger aquele cliente que você já conquistou. Isso, porque você conhece esse cliente. Então, o que a maioria das empresas fazem? Liga muito no automático. Então, por exemplo, eu vou disparar um e-mail marketing para esses clientes, ou vou fazer uma campanha para esses clientes. O que ele faz? Faz igual para todo mundo. E se eu agrupar esses clientes de forma diferente, então,
Vou citar um exemplo de que a gente fez numa academia de natação. Então, nós agrupamos clientes que só gostam de natação, clientes que gostam de música aula mais agitada, clientes que gostam de música mais calma, clientes de terceira idade. E as ações eram diferentes para cada um. Ou seja, você segmentou de acordo com o perfil do cliente. Dentro da minha própria empresa. Todos são clientes, mas se você olhar o seu cadastro, eu posso ter públicos diferentes. Quando eu conheço bem o cliente, que isso o marketing de relacionamento te traz, você é mais assertivo em compras, você é mais assertivo em ações, você não tem sobra de estoque, por exemplo, para quem depende disso, porque você conhece esse cliente. Então, às vezes ele fala assim, vamos fazer um cartão fidelidade, vamos cadastrar, mas é importante ter esses dados, né, do cliente. Você vê que teve um caso de uma outra loja que eu atendia de roupa, era a época do Dia das Mães, desesperado, o cara entrou na loja. E, coincidentemente, eu estava nesse dia. Mas, pai, a mãe compra aqui, entra nessa loja, eu sei que ela compra aqui, mas o que ela compra? E aí começou, daí, qual que é o nome da sua esposa? Aí foi até que achou o cadastro, tudo que ela comprava, o estilo que ela gostava, o tamanho, porque essa empresa se preocupou em ter esse dado ali. Então, isso faz a diferença, você estudar o seu cadastro, ver o que você tem e manter. Então, até esses tempos, quando eu dou curso dessa área, eu peço para os alunos, falar assim, olha, pega seu celular, rola lá seu negócio de contatos. Olha lá, quem faz tempo que você não fala? Aí a pessoa, isso aqui faz tempo, o que ele fez para você, como que vocês se conheceram? Na empresa é a mesma coisa. Eu preciso fazer uma rolagem ali no meu cadastro. Pode ter muita gente que investia, comprava, ia na sua empresa, entrava em contato com você e por algum motivo saiu. E essa é uma grande ferramenta para recuperar. E isso você pode aumentar muito bem a sua venda, sem gastar muito, né? E hoje, com o mundo digital, você fazer um cadastro no computador de um cliente é muito rápido, simples, não é oneroso. Mas e quais informações que é importante? Primeiro, ele tem que ter o cadastro. Né? Ele não pode simplesmente o cliente entrar, comprar e ele não saber quem que é esse cliente. Quem é a informação. Não colocar o nome dele, dados, aonde ele mora. Mas além de dados pessoais, o que mais é importante se colocar nesse cadastro? O endereço até uma coisa assim que, vamos dizer, hoje é o menos importante, porque mala direta hoje já custa caro, né? E a gente tem o disparo de e-mail, por exemplo, então pensar assim, quais ações que eu vou gerar? Então vamos supor que eu quero fazer uma ação por profissão, então isso é um dado que eu preciso ter no meu cadastro. Vou fazer uma ação de aniversário, isso é um dado que eu preciso ter no meu cadastro. E principalmente, que rede social usa, porque daí você sabe qual rede que você vai estar. O e-mail hoje é extremamente importante e celular, porque a gente tem ferramentas como o WhatsApp, né, a lista de transmissão, a gente tem ferramentas que podem nos ajudar disso. Então, o cadastro, ele precisa estar conectado com aquilo que você vai fazer de ação. Senão eu penso, eu vou fazer tal ação, mas eu não tenho a informação. Então, o cadastro parte disso daí. E aí você pode usar o cadastro como coisas de preferência. Então, que tipos de produtos que compra, que aí você precisa de um sistema mais informatizado que através do cadastro dele, ele vai selecionando os produtos que são adquiridos. Costume de compra, por exemplo, a pessoa vem todo mês. Não, ela vem toda semana. Então, toda semana eu posso, para este grupo, eu posso fazer uma campanha. Para esse aqui, não. Ela é um cliente que é mais mensal. Então, aí você vai agrupando esses clientes. É um estudo que a gente faz do cadastro daí. Mas é muito por observação e um feeling, né, do que você entende. E você precisa preparar a sua equipe para tirar essas informações. Porque fala assim, quando você fala assim, vamos preencher o cadastro, a pessoa já fala, vai demorar muito, né? Então, preparar a equipe, olha, preenche seu cadastro, a gente tem campanhas exclusivas para quem tem cadastro, faça alguma ação para motivar a pessoa a cadastrar. Mas falando um pouquinho da segmentação, porque
você colocou bem, muitas vezes você vai fazer uma campanha por profissão. Aí você vai procurar lá os arquitetos ou engenheiros. Aí não adianta você mandar uma correspondência para quem é economista, para quem é enfermeiro, falando sobre uma ação de marketing. Isso não acaba não atingindo o efeito necessário. Não atinge o efeito. Por quê? Eu consigo ser mais assertivo quando eu faço com que esse cliente receba informações específicas do que ele gosta. Senão ele vai falar assim, nossa, mas eu nem compro isso. Por que essa empresa está me mandando essa informação? Então, quanto mais segmentado eu fizer, mais assertivo eu sou. Vamos pegar um exemplo do arquiteto, né, que você falou. Vamos supor que eu trabalhe, tenha variedade, uma loja de decoração. O arquiteto, ele faz parte da minha segmentação, assim como outros clientes que não trabalham com arquiteto. Mas se eu for fazer um lançamento de um produto, por exemplo, ou uma decoração nova, alguma coisa, eu posso fazer um evento só para eles. Ou eu posso utilizar essa informação, como hoje, se você olhar, digitar lá no Google, datas comemorativas. Aí você vai ter lá dia do arquiteto, dia do médico, dia do economista, né? Então você pode também fazer ações nesse sentido. Fica muito jóia. E hoje também, considerando que muitas empresas estão fazendo mandando e-mails, mensagens nas redes sociais, até no WhatsApp, a empresa também tem que ter o discernimento de como abordar o cliente, para que, senão ele vai ser mais um na caixa de e-mails e a sua mensagem nem vai ser lida. A caixa de e-mail, a gente tem... O grande segredo também de disparar um e-mail é o conteúdo e também quando você põe o assunto. Porque o assunto é a primeira coisa que a pessoa lê. Se ela vê que o assunto é interessante a ela abre aquele e-mail, né? Esse é um detalhe do e-mail. Tem um caso muito interessante das redes sociais. Teve uma moça que, por 2 vezes, ela pediu para eu curtir a página dela. Então, ela mandava o link, curte aí a minha página. Aí eu falei, gente, ela está fazendo errado, assim ninguém vai curtir a página dela, né? Tudo bem, ela mandava inbox, que é uma forma legal e tudo. Aí eu peguei e chamei e falei, eu vou falar, né? Eu acho que é o meu papel de consultora. Aí chamei e falei assim, olha, o que você acha de você contar uma história? Por que eu preciso conhecer a sua empresa ou por que eu preciso curtir a sua página? Eu falei assim, sabe o que é, Natasha? Eu peguei ela fazia unhas desenhadas, eu estou fazendo essa profissão para pagar minha faculdade. Eu falei, mas olha que assunto legal que você pode colocar. Então fala, olá, boa tarde, boa noite, seja o que for, né? Eu sou fulana, faço esse trabalho, gostaria que você, para conhecer o meu trabalho, não curte aí, entende? Então a forma de falar, tanto no e-mail como quando você manda uma mensagem, faz a diferença, sabe? Porque o cliente faz querer abrir ou não, né, essas mensagens. Então faz toda a diferença. Até uma ligação, olha, aqui eu falando, tá tudo bem e tal. E pensar assim, eu não ligar e não entrar em contato com o cliente só quando eu tenho uma promoção ou quando eu tenho algo que eu quero que ele venha à minha loja. Mas ligar para ele para saber se deu certo o produto, fazer um pós-venda, isso também conta bastante ponto. Natasha, para nós finalizarmos, a pessoa ou empresário ou prestador de serviço que está nos assistindo e que gostaria de fazer uma ação ou aprimorar o seu marketing de relacionamento e gostaria de entrar em contato contigo, como que ele te encontra? Eu tenho o meu site, que é www.alcancemarketing.com.br. Nas redes sociais, tudo meu é Natasha Bach, porque isso é uma ferramenta muito legal para quem é autônomo ter um nome, né, um nome e sobrenome em todas as redes. Pode me procurar, que é fácil para me encontrar. E fazer um investimento muito jóia em marketing e relacionamento, que isso vale bastante a pena. Ou seja, ele vai trabalhar com os clientes que ele tem, não vai perdê-lo, vai fidelizá-lo. O marketing boca a boca, e pode, através dos seus clientes fidelizados, trazer mais novos clientes. Novos clientes. E com baixo custo, né? Porque você já tem ele ali no banco de dados e basta fazer uma ação. Ele já passou por uma experiência com você. Então é uma chance de você recuperar. Natasha, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Marcos. Tenha uma boa noite. Boa noite. Pauta em Debate, volta já.
Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais, particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e neste bloco nós vamos conversar com a psicóloga e professora universitária Thaisa Carvalho sobre psicologia organizacional. Thaisa, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Thaisa, você é pós-graduada em análise de comportamento com ênfase em psicologia organizacional. Exato. Uma empresa que não esteja bem organizada psicologicamente, ela pode ter problemas? Com certeza, né? Com certeza. Acho muito importante hoje as empresas pensarem, né, e voltarem o seu olhar para os funcionários. Então, uma empresa que não tem uma boa qualidade, né, de vida para os funcionários dentro dela, na sua organização, na forma como os processos estão organizados, ela pode desenvolver tanto problemas de resultados, porque as pessoas não vão trabalhar com motivação e, de repente, não vão produzir o seu máximo, não vão conseguir entregar os seus melhores resultados se elas não tiverem boas condições de trabalho. Certo? Então, olhar para como que as pessoas estão se sentindo nesse ambiente, procurar desenvolver melhor as capacidades que cada um tem, tudo isso é bastante importante para que a empresa tenha também bons resultados. Então, o trabalho da gestão de pessoas pode melhorar esse resultado da empresa? Certamente. A gente vive hoje um momento de crise, né? E essa crise, ela tem sido devastadora para muitas empresas e também para os trabalhadores. Então, a gente tem um dado hoje que no segundo trimestre de 2016, aumentou em mais de 18% o índice de desemprego. Hoje a gente tem mais de 11 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, né? Então, tudo isso interfere tanto na forma como as empresas vão lidar com essas demissões. Então, a gente não pode esquecer que são seres humanos, que são famílias, né, que estão tendo toda a sua organização familiar prejudicada ao perder a sua fonte de renda. E, por outro lado, a gente também precisa pensar nas empresas. Como é que as empresas vão lidar com essa situação? Também agora, no ano de 2016, no primeiro trimestre,
houve um aumento de 31% nas empresas que estão pedindo falência. Então pense, né, a gente tem um aumento muito grande de empresas que realmente não sobreviveram à crise. E as que sobreviveram, elas precisam fazer algumas mudanças, algumas alterações, inclusive de quadro, de pessoas, para que elas possam sobreviver. O que tem acontecido? Então, elas têm reduzido, elas têm demitido muitas pessoas e tendo que se reorganizar para que aquelas pessoas que ficaram deem conta daquele trabalho. Então, isso implica em aumentar a produtividade que as pessoas têm, melhorar a forma como elas estão vendo o trabalho e se sentindo no trabalho, para que elas possam também produzir mais. Então, a gestão de pessoas pode entrar neste sentido, né, de agora entender como é que essas pessoas vão se reposicionar, como é que elas vão conseguir entregar melhores resultados, explorando o melhor que elas têm para entregar, para conseguir manter a produtividade da empresa em alta, né, e os resultados. Então, no momento de crise, há uma pressão muito grande sobre o ambiente da empresa. As pessoas estão tensas, ela não sabe se ela não tem a segurança se ela vai ter o emprego dela. O empresário não tem a segurança que vai conseguir produzir para pagar as contas, manter o emprego das pessoas ou até se vão conseguir permanecer no mercado. Então, esse é o comportamento, esse é o psicológico da empresa hoje no Brasil? Exatamente. Hoje é todas as pessoas que estão envolvidas na empresa, tanto quem está conduzindo, quanto quem está lá trabalhando, entregando o seu poder de trabalho, todas essas pessoas estão influenciadas por esse ambiente bastante recessivo, né? Então, tem sido bastante difícil, mas existem algumas estratégias que a gente pode ter enquanto gestão de pessoas, enquanto psicólogo, para melhorar tudo isso. É isso que eu queria entrar. Então, nós estamos nesse ambiente desfavorável para todos. Você, quanto gestora de talentos, você, quanto psicóloga organizacional desse espaço, como que você pode ajudar o empresário, os funcionários, a empresa como um todo, para que esse ambiente seja mais favorável e possa a empresa continuar crescendo e os funcionários terem a garantia do seu trabalho? Legal. Aqui, então, a gente pode pensar em algumas estratégias, certo? A primeira delas é sempre contratar as pessoas certas. Né? Quando a gente contrata as pessoas certas, a gente vai analisar os valores da empresa, a forma como a empresa se posiciona no mercado, o que é importante para ela, tudo o que está relacionado com os objetivos organizacionais e tentar entender qual é o perfil de pessoas que a gente vai contratar. Isso é importante não só em momento de crise, isso tem que ser uma estratégia da empresa ao longo da sua existência, contratar bem. Exatamente. Com certeza esse é um ponto de partida. Depois, se a gente não faz uma boa contratação, a gente acaba tendo um número grande de funcionários para fazer o mesmo trabalho que um número menor de pessoas que tivessem um trabalho com excelência, que tivessem no seu local adequado, com talento suficiente para fazer aquilo, poderiam fazer em menos pessoas o mesmo trabalho que um número maior de pessoas está fazendo. Então, contratar as pessoas certas é o primeiro passo, né? É o primeiro passo para você construir uma boa equipe. Então, você vai analisar todos esses fatores, vai analisar em termos dos valores da empresa, quais são as características que qualquer pessoa que precisa trabalhar naquela empresa precisa ter. E depois você vai analisar cargo a cargo, em cada departamento, em cada cargo que a pessoa vai assumir, quais são as habilidades, os conhecimentos, as atitudes que ela tem que ter para ela desempenhar um bom trabalho. E nisso, o nosso trabalho é diferenciado no sentido de procurar realmente os talentos das pessoas. Algumas pesquisas indicam, né, que a gente só atinge nível de excelência no nosso trabalho quando a gente desenvolve as habilidades em relação a um talento que a gente já tem. Então, se eu sou boa em vendas, mas eu sou boa em específico na parte de iniciar vendas, então de prospectar clientes, se eu for colocada numa vaga, né, e contratada com um perfil direcionado para essa área da parte de vendas, é mais provável que eu venha a ter excelência, certo? Ainda mais se a gente tiver um investimento, né, em algumas áreas, alguns pontos que a gente ainda precisa melhorar, mas eu já tenho o talento naquela área, eu tenho uma facilidade naquele sentido, já tive experiências que mostraram isso. Então, a gente olhar para os talentos das pessoas na hora de contratar implica nisso, né, de entender quais são as habilidades em que a pessoa já tem uma facilidade, uma predisposição a desenvolver aquilo melhor. Ou seja, é a pessoa certa no lugar certo. Exatamente. Pensando um pouquinho nisso que você falou, aqui no Pauta em Debate, há uns 2, 3 anos atrás, a gente sempre discutia que as empresas estavam aumentando os salários, porque a economia estava em ascensão,
mas as empresas não estavam aumentando a produtividade. Nós chegamos num pico e que deu a crise. Como não tinha mão de obra capacitada, foram se colocando pessoas muitas vezes sem a capacitação. Então, nós não estávamos com a pessoa certa no lugar certo e gera então a queda da produtividade e um aumento das despesas, principalmente com recursos humanos. Com certeza, com certeza. É uma relação bastante direta. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar, mas é uma relação bastante direta, né? Se eu tenho pessoas no lugar certo, se eu invisto na capacitação, se eu dou as condições adequadas, é muito mais provável que as pessoas consigam ter um nível de produtividade maior, certo? Então, é uma relação com certeza direta. E no momento de crise que nós estamos vivendo, é uma oportunidade das empresas colocarem a casa em ordem, ou seja, fazer mais com o recurso que tem, mas tendo pessoas certas, nos locais certos, fazendo aquilo que ela mais gosta. Certamente. Acho que quando a gente está passando por um momento difícil, a gente tende a, em primeiro lugar, refletir. Então, a gente faz uma análise dos últimos anos, dos últimos semestres, tenta entender quais foram os pontos em que a gente estava errando, né? E nesse meio tempo, a gente também coloca novas estratégias, pensa em formas diferentes de fazer, e isso já gera uma melhora, já tende a gerar uma melhora. E em gestão de pessoas, principalmente. Então, no momento de crise, eu percebo que o número de funcionários que eu estou tendo era para eu ter uma produtividade 2 vezes maior do que a que eu estou tendo, 3 vezes maior do que a que eu estou tendo. Então, eu preciso analisar. Quais são as questões? Será que eu não estou tendo condições que são favoráveis? Será que o meu problema está na contratação? Será que eu não estou conseguindo ter um perfil bem delineado das pessoas que eu estou contratando? Ou será que o que está faltando são práticas melhor estabelecidas? Eu tenho um plano de carreira que vai fazer com que essa pessoa se sinta motivada a crescer dentro da empresa, se dedicar? Eu faço uma avaliação de desempenho para que eu possa mostrar e dar feedbacks constantes para a pessoa em que ela está indo bem, no que ela precisa melhorar. Eu faço gratificações. Um ponto importante é esse. Você mencionou essa questão do aumento dos salários. Hoje, as pessoas elas não se interessam apenas pelo salário. Lógico que essa é a principal forma de remuneração. Mas, em termos de remuneração, hoje tem outros pontos que também são importantes. Quando a gente fala de remuneração, os benefícios, como plano de saúde, outros benefícios como gratificações a partir do desempenho, participação nos lucros e resultados, e várias outras estratégias que hoje já é possível a gente ter, também fazem parte da remuneração e não tem mais como a gente ignorar isso. As pessoas buscam isso. Quando eu vou trocar de emprego hoje, eu não analiso apenas quanto eu vou ganhar a mais. Eu analiso o que essa empresa tem para me oferecer também como trabalhador, né? E quais são as condições de crescimento que eu tenho lá, se existe um plano de carreira. Tudo isso faz parte da minha análise para eu fazer uma opção, né? Então, a empresa, por outro lado, já tem que ter esse olhar. O que é que as pessoas estão esperando de mim enquanto empresa? E o que é que eu realmente posso oferecer? Então, se as condições internas da empresa estiverem adequadas, o funcionário, o colaborador, ele vai se dedicar mais e vai produzir mais. Certamente, certamente. Os processos estando organizados, em primeiro lugar, a pessoa vai ter mais facilidade para conduzir as suas atividades, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela vai ter também uma previsão de onde ela pode chegar dentro dessa instituição, né? E isso, naturalmente, traz condições de motivação. Ela fica um pouco mais... consegue enxergar as possibilidades de crescimento e isso faz com que ela se envolva mais também com o trabalho. É aquele vestir a camisa da empresa, né, que a gente às vezes não consegue mensurar, mas está relacionado com isso, está relacionado com o quanto que a empresa oferece as condições para que o funcionário realmente desempenhe o seu melhor, entregue o seu melhor resultado ali dentro. Para uma empresário que esteja nos assistindo agora, que ele já esteja com uma equipe montada, o resultado não está acontecendo. Você falou uma questão muito importante que é o talento da pessoa. Certo. Como que ele pode tentar melhorar o desempenho investindo no talento de cada um? Ele vai ter que descobrir esse talento. Como é que você faria esse trabalho dentro da empresa? Perfeito. Na nossa empresa, a gente tem algumas metodologias, alguns testes e entrevistas e algumas ferramentas que a gente utiliza para identificar o talento das pessoas. E dentro dos processos de gestão de pessoas que são aplicados por um profissional de recursos humanos ou até por outros consultores, o nosso diferencial é esse, né? Tentar inserir a análise de talentos em todos os processos. Então, vou te dar alguns exemplos.
no recrutamento e seleção, quando eu formar o perfil daquela vaga que eu vou preencher, eu vou colocar ali alguns talentos que eu espero que a pessoa tenha. E aí, quando eu fizer uma avaliação, eu vou verificar, né, quais são, através de testes e essas ferramentas, quais são os talentos que aquela pessoa já tem como predisposição para exercer aquela vaga, aquela função, aquele cargo. Um dos dados que a gente estava verificando é que a maior parte das empresas que estão pedindo falência são pequenas empresas. Daquele número de 33% que aumentou, 88% são empresas pequenas. E aí nessas a gente não encontra, por exemplo, um plano de cargos bem estruturados. São empresas que a gente atende em sua maioria e a gente verifica isso. E aí muitas vezes as pessoas são pessoas boas, que têm talentos, mas muitas vezes elas não estão no local adequado, onde ela pode exercer aquele talento. Então, outra forma da gente fazer isso é construir um plano de cargos considerando os talentos que são importantes para cada função. E quando a gente finaliza o plano de cargos e salários e também de carreira, a gente analisa todo o quadro de pessoal e faz o reposicionamento dessas pessoas, de forma que cada um possa estar alocado naquela função em que ele tem maior condição de exercer o seu talento em plenitude. Para nós finalizarmos, quem quiser entrar em contato contigo, que está nos assistindo, se identificou e viu que está realmente com um problema nessa crise e que gostaria de contratá-la para resolver o seu problema organizacional, como é que eles te encontram? Certo, a gente tem uma página, né, o www.empresanodivan.com.br, e também a página no Facebook, também Empresa no Divã, e através do e-mail, contato@empresanodivan.com.br. Thaisa, parabéns por esse excelente trabalho que você realiza. Obrigada. Tenha uma boa noite. Obrigada. Agora eu tenho um recado para você. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. O Pauta em Debate volta já. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, para você que esteve conosco, para você que esteve nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado a Deus por nos permitir a realização de mais esse programa. Tenham todos uma boa noite. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.